A gente pode abrir. Você vai gravar, Suzete? Vamos lá? Beleza. Então, boa tarde a todas e a todos. Hoje é o nosso quarto fórum de discussões sobre ginecologia. Hoje a gente vai ter a presença da doutora Albertina Takeuchi para discussão a respeito das questões do adolescente. Mas, no início, a gente vai fazer aí uma discussão, né, Isabel, que você quer dar uma palavrinha sobre... Nossa, Endometriose. isso, olha, Eu acho nossa, importante, nesse mês, né, de abril, que é o nosso mês amarelo, é o mês da endometriose, né? E eu acho importante nós estarmos, pelo menos, trazendo um pouquinho nesse fórum a discussão a respeito, né, dessa doença benigna, porém, que acomete a mulher durante principalmente toda a fase da vida reprodutiva dela, né, principalmente durante a fase reprodutiva da mulher, e que, portanto, vai trazer repercussões tanto nas atividades de vida diária, como também nos ciclos menstruais, como também nos quadros dolorosos, né? E também infertilidade. Então, eu acho que é uma doença muito importante e que vale a pena a gente estar trazendo para cá, né? E hoje eu quis trazer, deixa eu compartilhar aqui. O que nós temos, né, sobre endometriose? Tá vendo aí, Má? Estão vendo? Sim. Sim, doutora. Ótimo, obrigada, Suzete. Então, a endometriose é uma doença ginecológica, né, benigna, é uma doença que tem um período bastante prolongado, acompanha a vida da mulher praticamente por toda a fase reprodutiva da mulher. Então, ela é uma doença crônica. Ela é definida pela presença de tecido semelhante à glândula endometrial ou ao estroma endometrial, fora da cavidade uterina. Tem uma predominância principalmente na pelve feminina, mas nós sabemos que é uma doença sistêmica que pode acometer diferentes órgãos, assim como também pode haver implantes na bexiga, implantes no peritônio, implantes no intestino, e, portanto, a ocorrência desse tecido, né, dessas glândulas endometriais e de estroma endometrial fora do seu loco normal, né, regional, que é o endométrio, que seria a cavidade uterina, portanto, a endometriose, ela é uma doença ginecológica, porém, que acomete a mulher em outros órgãos e sistemas, não somente o trato genital inferior. Possui uma natureza multifatorial, tem uma etiologia ainda não muito bem esclarecida, entende-se que existe um fator imunológico que acaba influenciando também essa doença, e acomete mulheres principalmente durante a vida reprodutiva. Porém, algumas mulheres, mesmo após a menopausa, podem ter repercussões dessa doença, como aderências pélvicas, como dor pélvica, pode às vezes persistir, ou então, mesmo durante a terapia hormonal, os focos de endometriose eles podem retornar. Então, ela é uma doença classicamente que acomete a mulher no período reprodutivo, mas também pode ter sua repercussão no período da pós-menopausa. A prevalência está cada vez mais frequente, né, nós conseguirmos o diagnóstico da endometriose e, portanto, pode acometer algumas mulheres em até 20% das mulheres em idade reprodutiva. Ela deve ser considerada, portanto, um problema de saúde pública.
ela envolve questões socioeconômicas, uma vez que acomete mulheres exatamente durante o período laboral dessas mulheres, de maior produtividade, né, laboral, podendo causar absenteísmo no trabalho, podendo trazer, portanto, impactos negativos tanto na saúde física, também psicológica, social e sexual. Muitas mulheres acabam tendo disfunção sexual por dor durante a relação sexual, uma vez que esses focos de endometriose, às vezes, podem dar, portanto, bastante dor durante a relação sexual, classicamente dito como uma dispareunia, né, de profundidade, e que, portanto, isso interfere muitas vezes no relacionamento dessas mulheres. E aí, eu quis trazer aqui, então eu vou trocar aqui a apresentação, e eu vou trazer o protocolo existente de endometriose na Conitec, que é um protocolo de 2016, e que ele é vigente ainda, né, e que urge, né, que seja trazido com urgência um novo protocolo clínico, uma vez que essas diretrizes terapêuticas que existem aqui nesse protocolo de 2016, que é aquele protocolo utilizado para a liberação do análogo, né, do GNRH. Então, é um protocolo clínico que, mesmo que tenha sido feito em 2016, ele já está precisando de uma nova revisão. Mas, em princípio, esse é o protocolo vigente ainda no Ministério, tá? Então, é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de endometriose. Ele foi feito em 2016, portanto, e traz uma classificação americana da Sociedade Reprodutiva, que divide essa endometriose em 4 estadios. A doença considerada mínima, quando esses focos, portanto, de endometriose são isolados e sem aderências. O estágio 2 são quando esses implantes são superficiais, sem aderências e com menos de 5 centímetros. Estadios 3, que são considerados doenças moderadas, com múltiplos implantes e aderências peritubárias e periovarianas. E o estadio grave, onde tem-se múltiplos implantes superficiais e profundos, incluindo os endometriomas e as aderências densas e firmes. Para a identificação da doença em estágio inicial e o encaminhamento, né, adequado da atenção básica para um nível de maior especificidade, o ideal é que seja feito o mais precocemente possível. Bom, lembrar que essa classificação, uma das questões dessa classificação é que ela é uma classificação cirúrgica. Então, para você classificar essa doença, por esse protocolo antigo, acaba sendo necessário, portanto, a visualização desses focos ou o anátomo patológico. Então, isso já é um primeiro empecilho desse protocolo. Aqui eu trouxe os CIDs, né, que é a Classificação Internacional de Doenças de Problemas Relacionados à Saúde, a sua 10ª edição, são os CIDs que estão protocolados dentro, portanto, da Conitec, para liberação da medicação. Então, os CIDs, portanto, de endometriose do útero, endometriose de ovário, endometriose de trompas, de peritônio, de septo retovaginal e vagina, do intestino e o não especificado, que seriam outros locais com endometriose. Então, todos esses CIDs, em princípio, estão dentro do protocolo da endometriose. O diagnóstico, portanto, de endometriose, classicamente, passou-se por muito tempo dito como
o diagnóstico padrão, né, por meio da videolaparoscopia, portanto, um diagnóstico, volto a dizer, cirúrgico, com inspeção direta da cavidade e visualização desses implantes. Aqui diz que não precisa especificamente do anátomo patológico para confirmação, uma vez que a visualização da doença pela videolaparoscopia e o laudo da videolaparoscopia, alegando endometriose, já seria o suficiente. Isso se dá principalmente diante da alta correlação entre os achados da videolaparoscopia e os achados histológicos, tá? E, portanto, a biópsia aí oneraria de maneira desnecessária essa investigação. Mesmo assim, nós temos que pensar antes, nós temos que pensar naquela mulher que traz a queixa de dor pélvica crônica, de dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, de dismenorreia secundária, ou seja, aquela mulher que tem cólicas intensas, né, cíclicas e acíclicas. Portanto, o diagnóstico clínico, ele também deve ser valorizado, né? Então, essa é uma outra questão que deve ser revista nesses protocolos, né? A importância de se colocar a história clínica e o exame clínico do paciente como elucidativo também dentro dessa investigação de endometriose. O protocolo, portanto, esse de 2016, lembrando que esse é um protocolo de 2016, tá, gente? Ele preconiza a utilização da vídeo com inspeção direta da cavidade para confirmação diagnóstica, tá? Os critérios, portanto, de inclusão, né, desses pacientes dentro desse protocolo, principalmente lembrando que esse protocolo é de tratamento do análogo do GNRH, e, portanto, lembrar aí da dor pélvica crônica, com manifestação clínica, a comprovação de diagnóstica por vídeo ou por laparotomia, com laudo descritivo, seguindo a classificação que nós já vimos anteriormente, dos estadios 1, 2, 3 e 4, ou de um resultado anatomopatológico. E ainda, para os tratamentos com análogo, porque o danazol, que também é trazido nesse protocolo de 2016, lembrar que ele não é mais recomendado nem utilizado. Mas aqui ainda está essa questão relacionada ao danazol ou análogo do GNRH, que é necessário apresentar, portanto, uma comprovação de um tratamento clínico prévio por no mínimo 6 meses, seja com progestagênios ou com contraceptivos hormonais combinados, preferencialmente, na maioria das vezes, utilizado de forma contínua, e sem resposta clínica. Lembrar que para o tratamento do danazol existem algumas contraindicações, mas volto a dizer, ele já não é mais utilizado, né? E, portanto, não vamos levar em consideração. Existem alguns medicamentos que nós temos disponível na atenção primária à saúde, como o etinilestradiol, de 0,03 miligramas, e o levonorgestrel de 0,15, que é o contraceptivo hormonal combinado oral, com 21 drajas, né, que pode ser utilizado de forma contínua. O acetato de medroxiprogesterona, o mais utilizado no caso da atenção primária, é o injetável trimestral, este aqui com 150 miligramas, tá? E, portanto, o análogo do GNRH, que é a doserelina, que é portanto, uma dosagem tanto de 3,6 miligramas quanto de 10,8 miligramas, e
são esses os medicamentos e fármacos atualmente, principalmente utilizados no tratamento para endometriose. Lembrar que o análogo ele é de alto risco, de alto custo. A regulação, o controle e a avaliação por parte dos gestores, né? Então, disse nesse protocolo de 2016 que as pacientes devem ser atendidas sempre em serviços especializados e, portanto, a inclusão dessas pacientes para a recepção do análogo do GNRH deve seguir esse protocolo, então a paciente deve ter, portanto, um tratamento por mais de 6 meses, sem resposta clínica, deve conter todos essas avaliações por vídeo, ou por laparotomia, ou um anátomo patológico, ou uma descrição cirúrgica, e, portanto, para que seja dispensado a medicação de alto custo, né? Então, eu deixo aqui uma reflexão, né, que nós devemos repensar nesse protocolo, que nós devemos facilitar a dispensação desse medicamento, pensar o porquê, né, por que essas mulheres muitas vezes não conseguem acessar o análogo para o tratamento, né, e lembrar, né, que são medicações geralmente utilizadas pré-cirurgias, né, e que elas devem ser sempre encaminhadas para um serviço especializado, e que, portanto, é fundamental também essa coordenação do cuidado dessa mulher, né, para que ela não fique, portanto, nem em espera, né, com dor. Então, é fundamental estar sempre associando medicamentos, coordenando este cuidado para alívio, né, principalmente de dor dessa mulher. Então, eu queria falar somente, lembrar esse protocolo, lembrar que no protocolo tem lá o termo de esclarecimento e responsabilidade e, portanto, nós devemos facilitar também essa dispensação desses medicamentos, é fundamental. Então, obrigada, gente. Doutora Isabel? Marisa, Suzete. Oi, a gente colocou o PCDT aqui no chat, né, de 2016. E aí, enquanto a gente espera a doutora Albertina, vamos aqui fazer o papel de advogado diabo, né? Eu acho que a gente podia, assim, eu acho que o entendimento aqui do que você trouxe é que sim, a atenção básica tem condição, né, de estar acompanhando essa portadora de endometriose. No entanto, que a gente vê são relatos de casos de portadoras de endometriose e que não conseguem acesso, principalmente nos ambulatórios de média complexidade, né? Então, eu acho que cabe aí, né, doutora Isabel, além desse ser um mês amarelo, eu acho que cabe a gente fazer uma discussão mais profunda para atenção básica e também para a média complexidade, até do acompanhamento dessa mulher, do monitoramento dessa mulher pela atenção básica, porque a gente sabe que o sofrimento de quem tem endometriose é muito grande e ele implica não só as questões físicas, como também as questões né, psicossociais, né, se a gente for entender isso, porque ela acaba sendo aquela mulher que só reclama, que nada tá bom, que eu tenho muita dor, e óbvio, né, quem tem muita dor vai ser uma pessoa mesmo infeliz. Então, eu acho que cabe aí, talvez, a gente marcar um ampliado para fazer essas discussões com a atenção básica e até com a média complexidade, a gente acaba também divulgando,
para que a gente faça um monitoramento mais de perto dessa mulher e que ela, sim, olha, você tem aí de 5 até 20% das mulheres em idade fértil podem, né, ser acometidas por isso. Então, é uma população que a gente não pode descartar, e eu acho que essa discussão tem que ser feita para fortalecer toda a rede de assistência a essa mulher. A gente tem muita dificuldade, né? Principalmente quando a endometriose se torna um caso mais agravado, as endometrioses profundas, né? E que a mulher chega a um ponto de não saber, coitada, para onde ela se dirige, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa primeira incitação aqui no fórum, mas eu acho que a gente precisa se aprofundar muito nisso. O Estado, né? O Estado, o SUS, né? Ele dá condição para o tratamento, principalmente dos casos mais leves, né? E moderados. Então, a gente precisa, sim, eu acho que dar visibilidade a esse problema, mas uma visibilidade para que a gente possa, sim, dar conta desses casos e não ficar pensando que essa mulher é uma chata, porque geralmente é isso, né? Ela já sabe, ela fala, eu tenho endometriose, eu tenho dor, eu quero ver meu problema resolvido. Então, para muitos de nós na ponta, quando atende, ela é a chatinha, né? E não é isso que eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma e entender que é um problema muito grave. E que quem já teve cólica menstrual aqui, acho que já tenha um pouquinho do gosto de saber o que é ter uma endometriose, porque a dor deve ser muito maior, tá? Então, acho que é isso, doutora Isabel. Obrigada por trazer esse tema e vamos combinar para aprofundar isso daí. Volto para você aí. Vamos receber agora, Marisa, conte comigo para trazer o tema, né? Eu acho que quis lembrar, né, nesses primeiros 20 minutos, antes da doutora Albertina, né, tá entrando aqui no nosso fórum. Então, eu gostaria de lembrar, né, do Abril Amarelo e trazer a temática endometriose, reforçar a importância da assistência e da coordenação do cuidado dessa mulher, para que, sem dúvida nenhuma, essa mulher tenha, né, alívio de dor, dessa dor pélvica crônica, e, portanto, possa melhorar essa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Vamos dar, então, seguimento, né, ao nosso quarto fórum de discussões de assistência à mulher nos seus ciclos de vida. É um prazer enorme receber a doutora Albertina Duarte Takeuchi, doutora pelo Programa de Pós-Graduação de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médica assistente da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenadora do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Doutora Albertina Duarte Takeuchi, um prazer enorme recebê-la. Muito obrigada. Vai nos abrilhantar com a temática adolescer. Olha, muito feliz de estar aqui. Eu acho que durante muitos anos eu pensei na história acho que toda a minha vida foi nessa junção da saúde pública e da universidade. E nesse momento eu quero agradecer primeiro a sensibilidade da doutora Isabel e o compromisso dela entender, né, e lutar para essa junção. E depois, parabenizar sempre a doutora Marisa por essa fala, por essa ideia, juntamente de aceitar o matriciamento. Na verdade, eu tenho certeza, eu tenho investigado várias outras secretarias de outros estados, e eu tenho certeza que o nosso estado é o pioneiro, né? Eu acho que isso é um orgulho muito grande. Ficar na secretaria,
ficar na live, no roteiro, nos documentos da secretaria. Esta junção e este compromisso, isso é um avanço histórico e que não vai voltar para trás. Eu acho que isso o SUS mostrou a sua competência na questão do Covid e agora na saúde da mulher nós também mostramos. Só que essa visibilidade nova pós-Covid é que nós vamos estar realmente com esse compromisso. E a ideia dos ciclos de vida e trazer essa alerta, né, da questão da endometriose, né, eu acho que foi muito, muito importante. Parabéns, professora Isabel. Se nós tivéssemos os 10 professores do Brasil, né, com esse compromisso, eu acho que mudava o panorama da vida, das opressões, das dores das mulheres. Bem, eu tenho muito carinho de estar aqui com você, Marisa, muito carinho de estar aqui com a Suzete, com todo mundo das DRS, estou vendo aí Araçatuba, a Fátima, né? E eu vou falar de uma coisa que, para mim, acho que é mais do que cara, né? Porque eu dediquei a minha vida, né, à questão da adolescência. A minha tese foi de adolescência, a minha tese de doutorado foi inédita e eu agradeço sempre também naquela época o professor Pinotti, que aceitou que eu fizesse uma tese não tradicional, que era uma tese da avaliação do modelo público de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde. Ele foi na contramão naquele momento e foi muito difícil para mim fazer aquela tese. Eu que tinha feito urocitograma, imagina, pesquisar células, que eu odiava na época, mas fui orientada, intimada pelo meu professor alemão, né, intransigente, para estudar no mestrado urocitograma. Né? Foi uma tragédia na minha cabeça. Mas eu consegui concluir. E depois eu consegui, com essa força, eu falei, irmão, se eu fui para o microscópio, eu hei de lutar para ir para o SUS. Né? Duas teses totalmente diferentes. Bem, então eu vou conversar agora com a questão da adolescer. Adolescer, na verdade, vem da adolescere latim, que quer dizer amadurecer. E eu repasso essa ideia nesse ciclo de vida, esse adolescer como um verbo de transição. É uma transição realmente entre a criança e a vida adulta. Na verdade, né, a ideia da adolescência normal, as características, começam a existir na Argentina nos anos pós-guerra, com Arminda Terru, olha, falando com a influência dos psicólogos e psiquiatras freudianos que vão para pós-guerra pela perseguição, vão para a Argentina. E o primeiro serviço que eu tive a honra de visitar foi na Argentina, em 51, na América Latina. Então, em 1951, a discussão sobre as características da adolescência começa já. Nos Estados Unidos, é em 1947, 45, 47, que o primeiro serviço é montado. No Brasil, foi em 71, né, que eu tenho muito orgulho de ter participado. Eu era recém-formada, vocês já vão saber agora a minha idade. Então, a gente fez no Hospital das Clínicas o primeiro serviço que se chamava Infanto Puberal. Ainda características da adolescência não eram discutidas. É em 1986 que há o primeiro congresso de adolescência no estado de São Paulo. Eu era, naquela época, da saúde da mulher, que era uma situação tripartite. Havia uma representação da universidade, havia uma da secretaria e havia uma do movimento de mulheres. Eu era indicada pelo movimento de mulheres e, naquele momento, a gente participou, então, do primeiro congresso. Naquele primeiro congresso, o professor, que era secretário de saúde, João Yunes, disse: então, Albertina, por que não tem na Secretaria de Saúde um setor de adolescência? Eu falei:
Se o senhor quiser, é agora. Né? E aí, naquele momento, nós convocamos as pessoas importantes da época que estavam nesse congresso para discutir como seria o serviço público dentro de um atendimento no serviço público. Veja, nós não tínhamos o SUS, nós tínhamos o INAMPS. Então, naquele momento, o desenho que era da secretaria com o INAMPS começou a ser feito. Foram várias reuniões que culminaram, então, no Centro de Convenções Rebouças, com 3 dias de discussão do que nós queríamos. Isso é importante falar, porque esse programa do adolescente, ele veio dessa comissão científica, que são mais de 100 professores que contribuem. E aí foi Campinas, a Unicamp, com o doutor Maurício Nobel, que traz essa visão das características da adolescência, que ele chamava da síndrome da adolescência normal. Então, é de lá que vem para a Secretaria, né, de Saúde essa fala. Nós fizemos, então, naquela época, com a criação do programa, o primeiro livro, que é este rosa, depois esse verde, depois o quarto, que foi já este, com todas as casas, terceiro, e o quarto, que foi esse. O que era nesses livros? Era a ideia de se trabalhar com as características de adolescência e um modelo que pudesse ser colocado na rede. O primeiro serviço é colocado em 7 de março de 1987, na Várzea do Carmo, que era um posto do INAMPS. Então, foi a primeira vez que se reuniu num serviço público adolescentes do sexo feminino e masculino, e que se discutiu numa roda de conversa o que os adolescentes queriam. Por que 7 de março? 7 de março, claro, era a véspera da saúde da mulher, era do Dia Internacional da Mulher, era uma sexta-feira, por isso não foi inaugurado no sábado. Esse foi o primeiro serviço do Brasil, né? Foi o primeiro do HC, em 71, que eu fiz parte, e depois, 15 anos depois, 16 anos depois, no INAMPS. Bom, então, qual é essa proposta agora? Agora nós estamos na proposta da linha de cuidado. A linha de cuidado foi uma elaboração, novamente, com a Faculdade de Saúde Pública, com a preventiva da USP, com a Escola Paulista, e essa linha de cuidado vem, então, para atender adolescentes e jovens dentro da rede básica do SUS. Quer dizer, desse caminhar, nós montamos mais de 30 casas do adolescente, incorporamos 120 serviços, que eram serviços de demonstração. Veja, casa não é casa. Casa quer dizer centro de atenção à saúde do adolescente. Então, só para vocês entenderem que em nenhum momento da minha vida eu pensei que uma casa do adolescente ou um único serviço seria capaz de dar conta da demanda das DRS, da demanda dos municípios. Eram, na verdade, serviços vitrine para sensibilizar os gestores, os secretários, da importância desse atendimento. E agora eu vou alinhavar como qualquer um pode fazer um atendimento na sua unidade básica, observando as características que essa história do meu atendimento, eu atendo. Eu sou como a doutora Isabel, né, Isabel? A gente não escreve só, a gente põe a mão na massa, né? E quando você põe a mão na massa, muda tudo, né? Quando o adolescente olha para você, né, e puxa sua blusa e diz assim: oi, doutora, eu não sou mais bebê, né? Não sou mais boca virgem. E eu falo: e o que você sentiu? E ela fala: eu me senti muito legal, mas a minha mãe não pode saber, ela tá ali, hein? Você não conta para ela, hein? Ela não está preparada para o que me aconteceu. Ela fala: ela não tá, não é? Ela não está preparada, ela é muito retrógrada. Mas olha, Albertina, ou então ela fala: eu queria tanto que você fosse minha mãe. E eu digo: não, nem mãe nem avó. Avó é diferente, mãe é diferente. Médica é outra coisa. Aí ela fala: mas mesmo assim eu queria. Então, isso dá uma força para a gente. Só nós que trabalhamos na rede pública, né?
né, Marisa? A gente sabe olhar nessa mulher que fala para a gente obrigada, com os olhos e com o corpo, né? É isso que me faz ficar, né, até o fim da minha vida trabalhando. Não vou me aposentar. Para todo mundo que está esperando, já digo que não vou me aposentar. Como diz a minha neta, primeiro a minha avó vai morrer, 2 segundos, aí ela se aposenta. Então, é 2 segundos, Fátima. Depois que eu morro, aí eu me aposento. Bom, então vamos lá. Primeiro slide. Eu acho que realmente fica sentir, viver e agir. Essa aqui agora. Está passando. Um minutinho. Segura. Sim, deixa eu testar se está descendo ou não está. Bem, então, essa busca. Perfeito. Isso porque eu tenho alguém aqui, hein? Tá bom. Pode apresentar a tela toda. Perfeito. Não. Tenta apresentar a tela Sentir, toda. viver e agir. Vamos lá. Então, a adolescência há uma busca de si mesmo e da identidade. O adolescente Doutora Albertina, perde a tela não está infantil, aparecendo. ganha o corpo adulto. Então, há uma despedida do corpo de criança. Essa despedida do corpo de criança exige que esse adolescente construa uma imagem positiva dele. Se ele não construir essa imagem positiva,